Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e bem-vindas a este vídeo um pouco informativo. É um vídeo curtinho e que agora é muito importante este vídeo. Porquê? Porque vai falar sobre as desinfecções, não só dos pincéis, como também de toda a maquilhagem. Portanto, é um vídeo que não deve ser agora também novidade para vocês, devido às percentagens do álcool que devem de usar, mas sempre serve aqui para vocês relembrarem que têm que sempre desinfetar o vosso material. E esta parte da maquilhagem, que é mais importante e que tem muito peso porque nos pelos normalmente lá podem conter as tais bactérias, então é muito importante que vocês desinfetem como deve ser, não só os pincéis como também a maquilhagem, e é muito importante nesta altura. Hoje em dia é muito importante porque vocês vão maquilhar alguém e isto não só tínhamos que ter os cuidados antes, como agora então temos que redobrar os cuidados. E é muito complicado, porque numa altura destas nós não podemos estar a fazer ou a simplificar de cliente para cliente, por exemplo, no meu caso, que eu sou maquilhadora profissional, fazer muitas vezes seguidas e estar a comprar pincéis duplos, que muitas vezes tenho pincéis, tenho uma grande variedade de pincéis, é verdade, porque sou maquilhadora, mas mesmo que não seja maquilhadora, vocês têm que sempre desinfetar os vossos pincéis e a vossa maquilhagem. Lá está, também devido a esta pandemia, então têm que redobrar essa necessidade. Mas por muito que tenha imensos pincéis, eu também não posso ter um pincel para cada cliente, ou seja, ter toda a gama para cada cliente, porque lá está, não posso atender tantas como atendia de antes, tenho que ter também os cuidados necessários e tenho que, não pode ser agora tanta vez seguida. Mas a maquilhagem é super importante, ainda mais importante vocês desinfetarem, porque devido aos pincéis, por causa das cerdas que muitas vezes lá escondem-se as tais bactérias, andam na mão, mexemos com a mão. E depois a maquilhagem, as sombras, vocês pegam no pincel, vão buscar a sombra, colocam, depois colocam na pálpebra da pessoa e voltam outra vez com o pincel para a sombra. E também, não se esqueçam dos batons. É muito importante, sim senhora, que as clientes tenham o batom, o seu próprio batom, mas se isso não for possível, vocês têm que desinfetar muito bem os batons. E claro que terem atenção de ter aquelas paletazinhas, não é? Que vocês podem cortar um bocado do batom, colocar nessa paleta e então colocar o batom com o pincel. Que muitas das vezes eu utilizo essa maneira, faço muitas vezes essa maneira. É claro que nós quando colocamos o batom diretamente, não é a mesma coisa do que colocarmos no pincel, mas tem que ser assim. Mas mesmo quando eu tenho esse truque de cortar o batom e colocar no tal vidrozinho que eu coloco, né, para fazer até as misturas das bases e isso tudo, eu tenho sempre o cuidado de desinfetar o batom com o álcool. Então é muito importante, e para mim nunca falta, que é ter álcool etílico, normalmente é o que eu utilizo. Então tenho um de 70 ou de 60 volumes e um de 96 volumes. Vocês podem encontrar, e agora muito mais poder de oferta vocês têm, nos grandes centros comerciais. Eu compro no centro comercial e até coloco dentro daqueles borrifadores. Pronto, é importante que vocês identifiquem. Mas tenho sempre um de 96 e um de 70. Então, o de 96 realmente é muito bom, por exemplo, para utilizar, para retirar a gordura dos corretores, a gordura também das bases, dos pincéis. É muito bom. E vocês também têm aquela opção dos frasquinhos em que se compra também nas lojas de perfumes e companhia, Sephora, em que vocês têm estes frasquinhos próprios para desinfetar a maquilhagem. Muito sinceramente, eu já cheguei a comprar, cheiravam muito bem, realmente eram muito agradáveis, mas eu sinto que não têm o suficiente para desinfetar. E não é só isso, em termos também de preço ou em termos também de esgotar, que muitas vezes está esgotado, mas acho que o que pesa mais ainda é o preço.
Mas o que pesa mais seria vocês terem realmente um bom que desinfetasse e nada melhor do que o álcool etílico, que é o que eu uso sempre para desinfetar, quer os pincéis, quer a maquilhagem. O de 96 realmente é muito bom para retirar a gordura dos pincéis que usamos a base ou os corretores, assim os mais líquidos, né? As coisas, ou então, por exemplo, os dos batons. Mas não serve, não é um bom antisséptico, porque tem que ter principalmente 30% de água e estes 96 não têm esse volume estipulado. O de 70 realmente é o que desinfeta muito mais, é um excelente, é o que tem a percentagem 70% é o que desinfeta mesmo e é o que eu utilizo para desinfetar a parte de desinfecção, o antisséptico para os pincéis e para também e não só, também o material de estética, também utilizo sempre o de 70 e bancadas também. Portanto, o de 96 realmente eu coloco para desengordurar e de seguida coloco o de 70 e até ponho naqueles borrifadores, borrifo toda a minha maquilhagem, toda a minha maquilhagem e tenho que deixar o álcool evaporar. Agora, desinfeta tudo muito bem, vocês é que têm que esperar um bocadinho para secar depois a vossa maquilhagem. É esse o contra e lá está, depois é o facto de não poder serem rápidas, ou seja, têm que ser rápidas na vossa execução do trabalho, mas depois, em termos de cliente, não pode ser uma logo a seguir à outra, tem que dar vocês têm que desinfetar mesmo o material, percebem? Não pode ser só no final, agora tem mesmo de ser de pessoa para pessoa e têm mesmo, e mesmo em casa, vocês, mesmo utilizando a vocês próprios, ou seja, para uso só pessoal, têm mesmo que desinfetar. É chato, realmente é chato, não vai vos danificar realmente a maquilhagem, nada disso, não vai tirar o pigmento, não vai tirar a qualidade da maquilhagem, não tira, o álcool não serve, o álcool realmente é o melhor desinfetante que existe, então o de 70% é mesmo aquele que vai desinfetar. E vocês é que têm que esperar um bocadinho para que se evapore e não fique, vocês não trabalhem depois, porque depois pode arder alguma coisa na pele ou então mesmo algumas sombras, vocês retiram ainda molhadas e colocar, não, têm que deixar secar um pouco o vosso material. É necessário e é mesmo preciso que vocês façam isso, ok? Acabam uma cliente e depois têm que dar aquele tempo de desinfetarem tudo, pincel a pincel. Eu coloco sempre assim numa toalhita, levo sempre uns Kleenex e vou limpar ali, mesmo com o borrifador, entre as cerdas, porque aqui realmente pode-se acumular muitas bactérias, então é muito importante que vocês desinfetem tudo muito bem e limpem num Kleenex tudo. Não só serve para secar, como também serve para chegar àqueles sítios onde não conseguiu entranhar bem. Desinfetem, é muito importante. Agora, só há um contra, é que com muito uso de álcool, o que é que vai acontecer? As cerdas dos pincéis vão ficar muito ressequidas, vão ficar muito secas. Então é muito importante que vocês semanalmente, ou dependendo do trabalho, para quem atendeu muitas clientes de 3 em 3 dias, ora, depende, agora não pode ser com aquela... Não pode ser, temos que fazer com mais frequência aquela limpeza geral, não é? Eu costumo utilizar aquele Dettol, o antisséptico mesmo para limpar os meus pincéis e depois eu comecei por utilizar aquele que é o mais básico, que é o azeite, mas achei que realmente é ótimo para tirar a gordura e retira na perfeição. Não pode ser em demasia porque depois as cerdas, mesmo passando água, ficam muito oleosas e fica horrível. Então deixei de utilizar o azeite e comecei no final de limpar com o antisséptico, o Dettol, no final eu coloco o meu amaciador de cabelo, coloco assim nas pontinhas para deixar as pontas suaves, porque o álcool vai mesmo deixar as cerdas muito ressequidas. Então é importante que vocês utilizem ou um óleozinho, por exemplo, um óleo do vosso cabelo ou um óleo
o próprio, mas não coloquem em muita quantidade, porque depois vai ficar muito oleoso e depois vocês têm que andar sempre a passar água e mesmo depois de vocês passarem água, ele não. Portanto, eu também coloquei o azeite é muito oleoso. Um óleo próprio de maruca, vocês podem sempre utilizar e fica realmente as cerdas muito mais macias, muito mais suaves para depois vocês trabalharem como deve de ser. O que vocês podem fazer é, já que têm estes tais desinfetantes, não é, que se compra, podem deixar acabar o desinfetante, não é, e depois colocar por dentro cá o álcool e têm depois que pôr um litrinho C96 ou C70. O que eu costumo utilizar muitas vezes são estes, que é do cabelo, ou o que vocês quiserem, mas são sprays. Coloco, este é de 70, este é de 96 e é o que eu faço, é com estes, vou para qualquer lado, sempre tenho muito, porque é o que eu vou precisar é de muito, acabo de maquilhar alguém, vou desinfetar os pincéis, coloco, esfrego num papel de Kleenex, depois abro a minha maquilhagem toda, pulverizo tudo, limpo tudo e mesmo produtos como estes assim eu limpo, ou seja, as embalagens em que eu toquei vou limpar e às vezes até tenho mesmo toalhitas desinfetantes ou então mesmo com este 70 vou para o RIF e com o Kleenex limpo tudo. Portanto, este é um passo que agora é mesmo necessário e é muito importante porque assim vocês podem trabalhar com segurança e também dar a segurança necessária ao vosso cliente. Pronto, estes foram os meus conselhos, espero que vocês tenham gostado, eu sei que vocês já sabiam, agora nesta altura então há muita informação, mas acho que vocês têm mesmo. É muito importante que vocês façam então a desinfecção da maquilhagem e das embalagens e tudo o que mexerem, porque vocês depois também vão. Então, para quem faz maquilhagem, vai para domicílios, vão para sítios onde não é vosso e vai estar lá muita gente. É muito importante que vocês estejam protegidas e também que protejam e limpem bem o vosso material. Ok? Portanto, não se esqueçam, desinfecção é muito importante logo nesta altura e espero que tenham gostado do vídeo. Já sabem, 96 retira bem a gordura e de 70 é aquele que é mesmo um antisséptico e que desinfeta mesmo. Um grande beijinho a todos, não se esqueçam de subscrever o meu canal, deixar um gosto e de me seguirem nas minhas redes sociais para estarem a par também dos meus serviços. Beijinho a todas, tchau meninas!